Com os gastos exagerados das comemorações de final de ano, no início do ano, em janeiro, fevereiro, algo que nós costumamos ouvir muito é sobre a questão da falta de dinheiro. E o que pode ser feito para resolver essa questão? Hoje nós vamos falar com o Felipe Rocha, que é contador da Central Contábil, que vai nos explicar sobre planejamento financeiro. O que nós podemos fazer para evitar essas situações no início do ano? Bom dia. Então, hoje a ferramenta de planejamento financeiro ela é essencial, talvez nos últimos anos, algo que estejamos no momento de maior importância. A gente está com um período de inflação muito alto, tudo encarecendo. Então, você ter um planejamento dos teus custos, dos teus gastos, das tuas receitas, hoje é de extrema importância. Isso vai desde empresas, produtor, pessoa física. Às vezes a gente recebe ali remuneração mensal, um salário, a gente pensa que não precisa ter um planejamento tão elevado, só que isso é necessário para uma saúde financeira. Então, você fazer um planejamento, nada mais é do que você ter um controle dos teus gastos e das tuas receitas. Planejar quais são as tuas despesas fixas, quais são as tuas despesas que podem ser variadas, o que você consegue tirar do seu salário para poder guardar, para ter uma reserva de emergência. Isso é algo muito importante, porque assim, imprevistos acontecem, então vai ser momentos ali que você pode ter uma despesa médica, um carro que quebra, uma lâmpada, alguma coisa de casa. E se você ter um correto planejamento financeiro, você se planejar em como é que eu vou gastar o meu dinheiro ao longo do ano e como é que eu devo fazer, você torna isso mais efetivo, você consegue ter um maior controle das suas finanças. E nesse caso, por exemplo, quando não é pessoa física, por exemplo, a pessoa não tem um salário fixo, não recebe um salário todo mês e tem a sua própria renda, por exemplo, com os produtores rurais, microempreendedores, como que pode fazer? Certo. Aí a gente entra numa outra seara, porque o que ocorre? Quando eu não tenho uma receita fixa, eu sou autônomo, então eu tenho que trabalhar dentro de uma visão histórica, o que eu normalmente tenho de receita. Eu tenho que fazer uma projeção. Algo dentro da realidade, não nada muito extrapolado, algo que seja concreto e bem conservador. Porque a partir das tuas receitas, você vai trabalhar as suas despesas, os teus custos, você vai trabalhar aquilo que você precisa ter de controle. Você vai conseguir se programar, por exemplo, para verificar se em algum momento do ano você vai ficar com um fluxo de caixa negativo. Por exemplo, eu vou ter uma parcela de um bem que eu comprei para atividade rural que vence ali no mês 3 e eu não vou ter fluxo para isso. Então, você consegue se programar antes, entende? Hoje, nesse cenário de alta da inflação e, consequentemente, alta de juros, você fazer uma análise cuidadosa também do que você pega de crédito bancário, porque nós estamos em momentos de juros muito alto. Então, qualquer valor que você pega acaba virando um saldo, um montante a pagar muito alto. Não é interessante, isso a gente vê muito, mas quando você vai tomar um crédito, por exemplo, seja como pessoa física, seja como empresa, produtor rural, você não pode se preocupar somente se a parcela cabe no seu bolso, mas tem que se preocupar com aquilo que você vai pagar no total. Se no total da operação, se é aquilo que você está disposto a recolher e se o que você vai utilizar aquele recurso, no que você vai aplicar aquele recurso, ele vai te trazer o retorno que compensa esses juros pagos. Planejamento financeiro é a prática de organizar as finanças para alcançar objetivos, como economizar para comprar um carro, uma casa ou para se aposentar. O planejamento financeiro pode ser feito para pessoas, famílias ou empresas, e ele envolve analisar a situação atual, definir as metas, criar um plano para atingir as metas, controlar receitas, despesas, investimentos e dívidas. Ele pode ajudar a construir uma relação mais saudável com as escolhas financeiras, evitar o desperdício de recursos e conquistar independência financeira. Algumas dicas simples para o planejamento financeiro são definir prioridades, cortar gastos não essenciais, diversificar os investimentos, investir em prazo longo e utilizar métodos de economia. Por isso, o ideal é que você saiba ter planejamento financeiro, saiba conciliar as suas contas com os seus gastos e também o dinheiro de emergência.